Professora, eu vou te apresentar e vou passar a palavra para você. Tá bom. E vamos lá, professora Micheli Vogel, falei certo? Professora Micheli Vogel, ela é bacharela em biblioteconomia pela Universidade de São Paulo, a USP, e é mestra e doutora em ciência da informação também pela USP, certo? Certinho. E atualmente ela é professora das graduações em biblioteconomia e arquivologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, e também atua no programa de pós-graduação em ciência da informação, o PPGCI, lá da UF. Professora, então a gente fica então entre cerca de 30 minutos, 35 minutos para uma exposição inicial. A gente já recebeu algumas questões lá no nosso box de perguntas. Geralmente essas questões são mais genéricas, do tipo, comunicação científica e currículo, coisas assim, e a gente, ao final da fala, passa para você. Pessoal que está comentando, eu vou bloquear rapidinho os comentários, só para, durante a exposição da professora, não ficar sobre o rosto dela. Desativei. Professora, com você. Tá bem, obrigada, viu? Então, agora já boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que cada vez mais importante a gente conseguir manter esse contato nesse período tão diferente, né, que nós estamos vivendo. Então, momentos como esse são realmente muito proveitosos, prazerosos, bacanas. Então, fica aí meu agradecimento e o meu parabéns aí à equipe de vocês pela ideia e pela proposta, tá? Muito maravilhoso. Consegui acompanhar algumas falas já, e eu acho que está sendo muito bacana essa oportunidade. Mas vamos lá. Hoje o tema, então, é comunicação científica, né? É um título ousado, né? Como contribuir para vencer a crise. Já digo que eu não sei, né? Como é que a gente pode vencer essa crise, mas eu acho que a gente pode refletir sobre algumas coisas, isso com certeza, né? Então, eu pensei em fazer um papo com vocês com uma breve contextualização da comunicação científica, né? Um histórico muito genérico, muito por cima. Depois a gente passa para esse momento mais atual, né? Com as coisas que estão mais efervescendo agora, e finaliza com alguns encaminhamentos, enfim, uma possibilidade de algumas propostas, tá? E claro que com isso eu espero que pelo menos nós da área da informação consigamos imaginar o que a gente pode de fato fazer nesse momento ou auxiliar outros profissionais a fazerem nesse momento. Tá? Então vamos lá, comunicação científica. Comunicação científica, pessoal, é toda aquela manifestação da ciência em forma publicada, né? Publicação científica, e a comunicação científica ela vai englobar todo o processo de produção, disseminação e uso dessa informação, né? Desde o momento que o pesquisador ele começa a desenhar as ideias, então ele faz um projeto de pesquisa e aí começa a publicar alguns textos, algumas manifestações aí, e até o final dessa pesquisa, um artigo científico, um livro, etc., né? E daí você tem os canais formais, informais. Os formais são aqueles publicados de fato, né? Os livros, os periódicos, as teses, as dissertações. Eu costumo dizer que os canais formais são aqueles que passaram por uma avaliação por pares, né? Então, tudo que teve banca ou tudo que teve um parecer ajuda na configuração de um canal formal. Existem algumas outras características, né? E o informal seriam todos os outros canais que não passaram por esse crivo dos pares, né? Por essa avaliação por pares, como os textos de blog, como esses papos que a gente está fazendo aqui, né? A gente não mostrou para ninguém, né? Já estamos direto com a audiência. E então, mas tudo isso faz parte do que a gente entende por comunicação científica. E mais ainda, a comunicação científica é aquela que ocorre preferencialmente entre pares. Então, eu falo para os meus iguais, né? Então, normalmente, eu estou falando de cientista para cientista, de pesquisador para pesquisador. Diferentemente do que é divulgação, que aí sim tenta atingir o público que não conhece aquela temática, que é leigo, né?
que aí a gente vai para as revistas, jornais, etc., e muitas outras atividades. O campo da divulgação científica está cada vez mais amplo, mais abrangente, mais interessante, né? Mas ainda, por exemplo, nas áreas das ciências sociais e humanas, sobretudo na ciência da informação, eu acho que ainda tem muito a gente caminhar. Mas não é esse o foco. Aqui a gente vai falar da comunicação científica, então essa entre pares, né? A gente tem alguns nomes muito importantes para falar disso, os clássicos, né, como Garvey, Griffith, aqui no Brasil a Targino, o Price, enfim. A Targino, ela, por exemplo, ela pontua, ela tem um texto bastante importante que sistematiza esses conceitos de comunicação científica, que ela publicou em 2000, e ela, na sistematização que ela faz, ela aponta a necessidade a característica da comunicação científica como sendo aquela que dá visibilidade às ideias e dá a credibilidade, né? Então, se eu publico numa revista, eu passo a entender que o meu texto, ele é possível de ser acreditado, né? O que eu falo ali não é mentira. Então, veja a responsabilidade dos periódicos científicos, né? Eles precisam ter certeza de que aquilo que eles estão publicando ali tem um rigor metodológico, tem uma qualidade, e é verdadeiro, né? Dentro daquele contexto, né? Price, que é um outro clássico, né? O Sola Price, né? Que é outro clássico da área da comunicação científica, dos estudos de ciência, sociologia, da ciência. Ele já falava em 1969 que quando alguém produz alguma coisa e o resultado é uma publicação, ele diz que essa pessoa esteve fazendo o que ele chama de ciência, né? Então, você veja então que, na verdade, é toda essa produção que a gente vai anotando, escrevendo e passando para olhar e ficou bom? Ficou, então vamos publicar. Isso é a comunicação científica. Ela ganha força, certamente, com a criação dos periódicos científicos, e é muito comum a gente até entender uma coisa pela outra, né? Como fala em comunicação científica, já pensa no periódico, embora, como eu falei para vocês, existem muitos outros canais, né, para comunicação, mas é meio que essa relação é super direta. O periódico, ele é muito emblemático, né? Quando ele foi criado, ele foi criado em 1665, né? Houve 2 periódicos no mesmo ano, um na Inglaterra, um na França. Já existiam livros, né? Já tinha a prensa na Europa, né? Enfim, a produção já existiam as teses manuscritas, né? Então, não é um primeiro canal de comunicação científica, mas ele vem, e talvez até hoje essa característica se mantenha, para mostrar o registro, né, das ideias. Então ele serve como uma garantia da propriedade de quem foi aquela ideia científica, né? Ele serve como preservação do conhecimento, né, para aquilo não se perder, e ele serve para agilizar a comunicação dos resultados, né? E talvez aí esse nome comunicação científica ganhe força com ele, embora englobe de novo outros suportes, outros canais, como a gente já comentou. Então, essa questão da agilidade, naquele momento, claro, foi muito interessante, né? Você via um periódico que tinha as principais ideias que estavam sendo discutidas, né? Ao invés de ter que ir atrás em cada país e conversar com os pesquisadores, né, nas universidades, não tinha internet, não tinha nada disso, então, não tinha nem telefone, era muito mais confortável ter esse periódico. Bem, hoje a gente entende o periódico como algo extremamente relevante dentro da comunicação científica, e toda a comunicação científica, ela surge também como aquela ideia de que, ao olhar a comunicação científica de um campo, eu estou somando os esforços individuais desses membros dessa comunidade científica. Então, veja, eu falo assim, quero olhar o que faz uma área, deixa eu olhar os seus escritos, deixa eu olhar as suas publicações. E hoje, os seus vídeos, né, são outras manifestações em forma de registro, né? Então, deixa eu olhar esses materiais. E aí, eu olho para isso, e mais recentemente, né, isso também ganhou um outro status, que é o de avaliação. Então, os periódicos passam... eu estou falando periódico, mas a comunicação científica, né, passa a ser também um subsídio para você avaliar as áreas do conhecimento. E entre eles, evidentemente, os periódicos também se sobressaem. São mais fáceis da gente consultar,
A gente consegue enviar para os avaliadores com mais facilidade, né, do que hoje em dia. Hoje em dia também os trabalhos de evento, você consegue enviar com mais facilidade, mas ainda hoje, gente, livro e tese de dissertação não é simples. Um TCC não é simples de você acessar. Às vezes você sabe que um colega fez um TCC bacana e você não consegue acessar. Porque às vezes ele não está digitalizado, ou até ele está, mas a biblioteca não dispõe disso numa base online, você precisa ir até a universidade. Isso parece coisa do século passado, mas é uma realidade ainda hoje. A gente vê que os nossos alunos, quando a gente orienta, que querem fazer estudos sobre outras coisas que não periódico, várias barreiras ainda que não tem com periódico. O periódico, ele circula. Né? Claro que tem a questão dele estar em acesso aberto ou em acesso fechado, isso são outras questões, mas a facilidade de você acessar essa revista é muito mais fácil. Por isso que ela é a queridinha da comunicação científica, né? Ela tem essa característica. Nessa questão da comunicação científica, eu acho que também é bastante importante lembrar do ethos científico, que foi algo proposto por Robert Merton, né? Ele tem um livro de 1973, onde ele comenta o que seriam esses ethos, que depois até o Zeeman complementou, mas basicamente ele dá 4 características para o fazer científico, né? E esse fazer científico, ele deveria ter as seguintes características: universalidade, compartilhamento, ou comunismo, né? Só que a gente evita para não dar muito problema, né? O desapego material e o ceticismo sistemático. A universalidade seria você não ter uma fonte privilegiada de conhecimento, ou seja, tudo é passível de ser estudado, de ser entendido, né? Você pode ter curiosidade por várias coisas. O compartilhamento é a ideia de que, e talvez uma ideia bastante central nessa ideia do Merton, de que o conhecimento deve ser compartilhado, né? A ciência é livre, né? E isso retorna com força hoje, né? O desapego material significa que eu não faço pesquisa para ser famosa, ganhar dinheiro, eu faço pesquisa para servir a sociedade. E isso é fundamental, porque hoje a gente busca isso nas avaliações também, né? Qual é o impacto social? Não é o impacto científico, eu não estou falando de indicador de bibliometria. Eu estou falando qual é o impacto social? Mudei a sociedade? Porque é a ela que o cientista serve, né? E o ceticismo sistemático refere-se, é claro, a gente sempre questionar os modelos metodológicos, os modelos teóricos. Então, é possível fazer de uma outra maneira? Se eu testar esse experimento numa outra região, num outro país, ou com outra população, com outra faixa etária, enfim, com outras características, ele funciona? Né? Então, essas questões têm a ver com isso. Então, ele entende que a ciência tem que ser feita nesses moldes e a comunicação científica deveria olhar se essas coisas estão sendo seguidas. Pois bem, esse foi um panorama bastante rápido, breve da comunicação científica. Depois eu passo para vocês as fontes que eu estou usando, né, que eu costumo usar, e aí vocês disponibilizam aí para quem gostar do assunto. Mas hoje o que a gente pensa, né? A comunicação está aí para nos servir, aí eu tenho, de repente, que fazer um TCC, tenho que fazer uma tese, uma dissertação, né? Ou, sei lá, preciso fazer uma pesquisa. Meu chefe me pediu algum tipo de levantamento bibliográfico. O que eu vou fazer, né? Quanto que eu leio? Né? Eu leio 10 textos? Eu leio 20 textos? Eu leio 100 textos, né? Em quanto tempo eu faço isso? Porque eu posso falar assim, que legal, o meu assunto só tinha um livro, maravilha, então eu vou ler esse livro de cabo a rabo, vou me especializar nisso, vou questionar e vou construir outras coisas. Mas eu posso me deparar com áreas que são super já discutidas e eu assim, o que eu leio disso tudo, né? E aí eu faço essa pergunta porque o que acontece? Hoje a gente está diante do tal do Covid-19, né? Dessa doença. E quando ela surge aí no final de 2019, agora há pouco, né? Aconteceu o primeiro anúncio da existência dessa doença Covid-19. E, de repente, você tem de janeiro para cá, estamos em abril, nem terminou abril ainda, menos de 4 meses, mais de 2.000 publicações enviadas a periódicos que estão na PubMed, que é uma base de dados da área da saúde, né? Então, veja só,
você fala assim, o que está acontecendo? O que é Covid? Você já tem 2.000 textos para você ler. 2.000 textos. Claro que são textos com várias perspectivas diferentes, né? Então, você tem textos que são estudos de observação sobre tratamentos com determinados fármacos, com tratamentos com respiradores diferentes, né? Com o uso de medicamentos que já foram usados em outras doenças, como a malária, o HIV, outros ou compostos novos, estudos sobre os possíveis efeitos colaterais de qualquer um desses tratamentos, identificação dos grupos de risco, atualização desses grupos de risco conforme as regiões, as variações externas, alocação de recursos, ou seja, tenho determinados problemas para o que eu tenho que fazer primeiro? Eu compro máscara, respirador, maca, hospital, sabão, álcool gel, né? O desenvolvimento de vacinas. Então, claro, esses textos, eles se distribuem de algumas maneiras diferentes, sempre, e a meta que a gente tem no momento é prevenção e erradicação. Prevenção, porque, claro, como toda doença, o melhor é você não ter, né? E a gente também não conhece ainda, com certeza, os possíveis efeitos colaterais da Covid-19 no corpo, para o ser humano, enfim, se vai ter problemas ou não, ou em que faixas etárias, ou em que comorbidades isso vai acontecer, né? Então, estamos lá, né? Nós, da Ciência da Informação, organizando revistas, periódicos, eventos, um novo livro, sei lá, sobre determinados assuntos e sobre o assunto da Covid-19. Bom, quem trabalha com editoração científica hoje precisa filtrar o material recebido, porque nada garante que no meio disso não tem uma pessoa que foi afobada até pelo calor do momento, né, que acabou pulando a etapa metodológica, que não fez os testes precisos, que não fez uma amostra quantitativamente válida, que não consultou um estatístico para te ajudar nisso, né? Enfim, como organizar uma revista, como organizar essa comunicação? Eu preciso filtrar, né? Eu preciso ter um processo de revisão por pares, gente, porque aquilo que eu falei para vocês lá no começo, a comunicação científica, ela é ampla, mas existem 2 tipos de canais, existem até outros canais, mas basicamente 2, os formais e os informais. E o que nos interessa nesse momento são os canais formais, porque eles me dão respaldo, né? E para o canal formal eu preciso da tal da revisão por pares, eu preciso dessa aprovação. E essa revisão hoje, ela tem que acontecer agora. Outro dia eu li um texto dizendo assim, nossa, que estranho, o cara manda um artigo no dia 10, no dia 11 ele já foi aceito, no dia 12 ele já foi publicado, que rápido. Mas hoje, no momento da Covid-19, isso está sendo necessário. Esse outro artigo estava questionando se havia sido feito de fato a revisão por pares, se o revisor se debruçou sobre aquilo, se olhou se aquele artigo tinha sido escrito com rigor metodológico, né? Mas agora é outra situação. Eu não estou querendo só publicar por publicar, eu estou querendo resolver um problema, né? Então, eu preciso desse retorno rápido para os autores, caso eles precisem fazer qualquer correção, e eu preciso depois de uma rápida publicação, e mais, agora eu preciso recurso também para publicação não só dos artigos, mas dos dados de pesquisa. Vocês já devem ter ouvido que a gente também vive o momento da gestão dos dados de pesquisa, né? Então acaba sendo uma outra preocupação, porque eu preciso ver se aquela amostra estudada ali pode ser testada de outras maneiras, né? Então volta aí uma questão de gestão e organização da informação, né? Eu preciso organizar essa informação, categorizar essa informação, rapidamente disponibilizar dados. Como fazer isso? A ciência da informação tem algumas metodologias e estudos para isso, né? Então, esse talvez seja o principal, agora, neste momento, olhar que a gente tem que ter de gestão e organização, né? Bom, esse surto, do ponto de vista da comunicação científica, ele trouxe aí um ponto de atenção para nós, né? Primeiro ponto de atenção, ou 2 pontos de atenção, e aí eu estou me baseando num artigo recente também, tudo recentíssimo, gente, porque esses assuntos estão efervescendo, né? De Lariviere, Chu e Sugimoto, são lá do Canadá, são da ciência da informação também, e eles falam assim, bom, primeira coisa, não dá para a gente falar mais de ciência fechada, ou seja, de acesso fechado à publicação científica.
eu preciso de publicação aberta, porque eu preciso ter acesso rápido aos resultados. E não dá mais para eu endeusar essa publicação em periódicos de elite em língua inglesa, sobrepondo questões regionais e locais, né? Que se considera que foi uma das grandes crises agora. Por que acontece? Tem pesquisas que sim, podem se colocar num contexto bem global. E hoje a Covid tudo bem que foi global, mas o que acontece? Se lá no começo da história os resultados de pesquisa tivessem sido colocados diretamente para a China e não para uma revista ocidental, que foi o que aconteceu, qual que foi a história? Né? Wuhan, lá, o tal do epicentro da pandemia na China, final de 2019. Os chineses começam a saber disso, as autoridades mandam um grupo de pesquisadores lá para a cidade para pesquisar. Eles pesquisam, levantam dados, descobrem que sim, a transmissão é humano a humano, publicam 2 artigos, um na Lancet, outro no New England Journal, 2 revistas ocidentais, ou seja, os coleguinhas deles, médicos, linha de frente, não estão lendo esses materiais. Né? Não está em chinês, não está na revista local, ele tem que pagar para acessar a revista externa e não vai perder tempo com isso. Ele está precisando atender um cara, né, que está morrendo na frente dele. Então veja o problema, era uma situação, naquele momento, regional. Naquele momento era regional. E os resultados precisavam ser conhecidos naquele momento. Não era depois, não era agora em abril, não era agora em final de janeiro, enfim. Né? Então, é uma grande questão. A outra questão foi que, nesse momento, é feito um grande acordo chamado Wellcome Trust, que pediu, né, solicitou às editoras que abrissem o material que eles tinham, deixassem acesso aberto, o material sobre o coronavírus e a Covid-19. Beleza. Só que isso não representa nem 30% da comunicação científica à disposição. Né? Ou seja, 70% ainda está fechada. E não dá para você falar de Covid sem falar, por exemplo, de economia, né, que é uma grande luta hoje. Então, assim, não adianta você deixar os assuntos de saúde abertos e de economia fechado, o de epidemiologia aberto e o de psicologia fechado, o de coronavírus aberto e o de educação fechado, né? Porque há impactos em diversas áreas. Então, e dentro da própria medicina, não só na área de epidemiologia, mas em várias áreas, infectologia, tem que estar disponíveis esses materiais, né? Então, é outra questão que esses canadenses chamam a atenção. Poxa vida, ou a ciência está aberta para resolver um problema social, né, Merton, vamos lembrar lá do princípio do Merton, ou ela não é ciência. Né? Com isso, a própria China, que antes pagava dinheiro para os pesquisadores dela publicarem em revistas de elite ocidentais, passou a fazer o contrário, a incentivar, a pagar para os caras publicarem localmente, em acesso aberto. Então, olha o choque, e que choque bacana. Né? É um começo. Tá bom? Ainda não tá. Tem muita coisa que precisa ser discutida. Né? Então, existem questões aí para a gente discutir quanto a gente tem acesso, quanto a gente não tem acesso, né? Nesse material, enfim. Porque o que a gente precisa fazer? A gente quer estar bem no ranking, como universidade, como pesquisador, ou a gente quer resolver um problema social? Vários problemas sociais no sentido macro, até problemas de gestão numa determinada organização, enfim, o que a gente quer enquanto pesquisador, né? O que nos move? Deveria ser essas questões sociais, essas questões que, de fato, movem toda a sociedade, né? Nós não servimos ao mercado. Vamos lembrar sempre, gente, não é a lógica de mercado, é a lógica social que nos move, que move qualquer pesquisador. Né? Então, a gente precisa saber como que a gente vai fazer os nossos resultados chegarem mais rápido. De novo, então, claro que pesquisa, produção de qualquer tipo de comunicação científica tem custo, mas eu não vejo por que esses custos não podem ser subsidiados pelo governo, por exemplo. Né? Assim como a gente contrata
professores, vereadores, deputados, podíamos contratar editores, concursos públicos para isso, para eles fazerem revistas de qualidade, né, produção de qualidade para a gente, com salário garantido, treinados para isso, ter nós especialistas em cada área à disposição para os pareceres, né? Bom, que mais que a gente tem nesse contexto? Bom, a Covid, então, faz esse choque, e a China é um caso muito interessante, porque a China vivia essa competição da comunicação científica por causa dos rankings, né? Contra o resto do mundo, eles estão se tornando, né, nesse quesito, a grande potência em termos de comunicação, de publicação, né? E até tem ranking chinês, que inclusive contabiliza as demais universidades do mundo, né? Então você tem aí uma grande gama de questões aí, de concorrência mesmo, né? E aí você muda. E é interessante que, nesse contexto, a comunicação científica está sempre em voga, é o foco. Ou você publicava na Elite, agora não. Você vai ter insumo do Ministério da Ciência e do Ministério da Educação chinês para publicar nas revistas que atinjam aqueles que devem atingir, né? E vai esquecer. E eles falam assim, o MEC deles, né, o Ministério da Educação deles, está exigindo que as universidades e instituições de pesquisa, elas limitem o uso de indicadores bibliométricos, por exemplo, na avaliação das pesquisas. Então, de repente, olha o caminho interessante, que é um caminho de muita crítica, né? Os indicadores, eles têm uma razão de ser, eles serviam para testar um comportamento científico e viraram uma coisa que você concorre por concorrer, quem tem mais. Então, a quantidade, a qualidade, e isso deixa, vocês veem, quando acontece de fato um problema extremamente sério, global, isso deixa de ter sentido. Não faz mais sentido você saber quem é o principal no ranking. Faz mais sentido você saber quem está colaborando para encontrar uma vacina, um tratamento, uma cura, né? Bom, tudo isso aponta para a necessidade de entrega oportuna de resultados às comunidades, né? Os signatários da declaração do Wellcome Trust, eles concordaram seguir essa questão da abertura, né, do acesso aberto das suas comunicações, não só neste momento, mas para todas as situações críticas. Aí a gente tem que entender o que é essa situação crítica no futuro. A gente acha que isso ainda não é o mais interessante, o melhor seria a ciência aberta sempre, para todo mundo, mas já é um passo, né, para tentar melhorar o desenvolvimento social dos países, né. Bom, quem mais a gente tá vendo? Outros movimentos, né. Já existiu um movimento do acesso aberto lá desde 2018, na Europa, pedindo, né, foi feito o tal do Plano S, que era um plano que combinou que a partir do dia 1º de janeiro de 2020, todo o resultado de pesquisa publicado que tivesse dinheiro de organização pública deveria estar em acesso aberto. Aí um monte de editora europeia assinou, Elsevier e tal. Aí chegou lá no final do ano passado e falou assim, não, gente, vamos adiar um ano. Então ficou para 1º de janeiro de 2021, porque eles estão pedindo tempo para se ajustar, porque não sabem como vão fazer. Mas, de novo, eu acho que a editora científica, gente, ela não tem que ser uma empresa com fins comerciais. Ela tem que ser uma empresa com subsídio público. Eu não vejo outra maneira, assim, para a gente tentar resolver esse problema, né? E então pediram mais um tempo para abrir as coisas, né? E a resposta, enfim, e essa questão da Covid, para tentar resumir essa conversa, ela mostrou alguns benefícios, né? Se é que a gente pode falar em benefícios no meio de um caos de saúde como a gente está vivendo, né? Quais seriam esses benefícios? Primeiro, a quantidade de artigos que está sendo compartilhado, inclusive em servidores de pré-prints, né? E vou falar um pouquinho dos pré-prints agora no finalzinho da apresentação. A colaboração dos cientistas do mundo todo, né? Então, formando grandes comunidades, aí usando as redes sociais, as ferramentas que a gente tem hoje, até porque quem pode estar se isolando socialmente, continua se isolando, né?
o genoma que foi sequenciado numa atividade super rápida, né, assim, e louvável, né. Agora, o que aqueles autores que eu citei do Canadá falam? Que esses esforços, embora louváveis, eles serão em vão se a gente não mudar o sistema científico, né? O sistema científico robusto, ele é um sistema para a cidadania, é um sistema social. E a sociedade, em qualquer uma das suas questões, requer respostas rápidas e acessíveis, né? Então, se a gente não mudar, se deixar isso só para momentos de crise profundas, crise globais, a gente, de fato, não vai estar caminhando para um sucesso da comunicação científica. Nesse sentido, quais seriam as propostas que eu vejo, né, que seriam possíveis de discutir? Que não sei se resolveriam, né, mas o que a gente poderia colocar aí para discussão? Primeira coisa, repositórios institucionais. Mas, gente, repositório institucional, tal como está na teoria lá, leia o Marcondes, leia o Sayão, né, um repositório simples, de auto-arquivamento, para que a instituição saiba o que publica e que a sociedade consiga acessar. Eu não quero mais uma base bibliográfica de biblioteca. A base bibliográfica de biblioteca é ótima, cumpre uma função de pesquisa específica, tá? Mas o repositório é outra coisa. Ele tem que ser mais solto, para ser mais acessado. A gente continua, todo mundo tem repositório institucional e a gente continua sem encontrar as teses e dissertações mais recentes. Os TCCs, então, não encontram, né? Então, a gente não tem, de fato, à disposição, com certeza, tudo que se publica no Brasil, ou no Rio, que é onde eu estou, mas, então, temos que olhar para a teoria dos repositórios e falar assim, o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, né? Uma outra proposta, né, seria incentivo a acesso a publicações regionais, em idiomas diversos, não só no inglês, no espanhol, mas em outras línguas, né, e em outros formatos. Então, eu estou falando de trabalhos de evento, das teses e dissertações, blogs, etc. Então, a gente tem que ampliar o acesso a essa rede de informações. Acesso aberto, né? E chama a atenção, por exemplo, que eu estou com as minhas bolsistas, nós fizemos uma pesquisa sobre periódicos de um tema qualquer lá na Web of Science, estava quase dizendo que estava quase tudo em acesso aberto, mas fomos verificar, não estava, né? Tinha muita coisa que a gente só conseguia acesso através da assinatura da universidade. Então, temos que entender melhor o que é esse acesso aberto de fato. É aberto, gente. Se é aberto, né? Não dá para criar tantos níveis assim. Repositórios de pré-prints. Tenho 10 mil pés atrás com repositórios de pré-prints, gente. Eu sei que é bom, que é rápido e você sabe o que está acontecendo, mas, de novo, a ideia da comunicação formal é a revisão por pares, é uma revisão metodológica, teórico-metodológica, então a gente tem que saber o que está sendo publicado. Eu acho que enquanto gestão, enquanto saber aonde estão acontecendo as ideias, isso é muito bacana. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma... Estamos sim. Ah, então tá. Então, assim, nesse sentido, tem até um artigo da... Pessoal, desculpa, Micheli. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo, mandem corações aqui só pra gente saber também. Pode continuar, Micheli. Então, assim, essa questão dos pré-prints, ela é bacana, de um ponto de vista da gente saber onde as iniciativas estão acontecendo, as pesquisas que estão rolando, mas tem que se tomar muito cuidado, porque a informação que está ali ainda precisa ser validada. Tá? Então, valorização das publicações regionais e nacionais, o subsídio à editoração científica e avaliações de pesquisa de instituições de pesquisa e universidades baseadas muito mais no impacto social e no avanço científico do que na quantidade de publicações. Era esse meu recado. Fico aí à disposição. Micheli, muito obrigado. O pessoal, o Wallace e a Débora, que fazem parte da equipe, estão falando que adoraram o aprendizado dessa fala. Eu vou abrir os comentários, porque eu
pessoal manda ainda mais mensagens. Logo, o primeiro comentário que a gente já vê aqui é um maravilhosa mesmo. Certíssimo, foi muito bom te ouvir. E a gente já tinha algumas perguntas que chegaram com antecedência. A primeira delas é assim: você acha que a comunicação científica da nossa área deveria fazer chamadas para registrar esse momento? E aí eu acredito que em dossiês de periódicos, em eventos científicos. E eu vou juntar com uma segunda pergunta, porque eu acho que elas podem dialogar um pouco, que diz assim: infelizmente na nossa área, alguns periódicos ainda demoram um pouco a fazer a avaliação pelos pares. Nesse momento de demanda de informação urgente, como podemos lidar com isso? Eu acho essa questão bastante delicada. Delicada por quê? Porque embora a gente esteja da área da informação, nós somos seres humanos. Tá? Estamos todos impactados pelo que está acontecendo, pessoal. Então, eu acho que ao mesmo tempo existe uma necessidade urgente da gente ter informação, e aí a gente teria que focar nas áreas de frente mesmo disso, e nas demandas que vão surgindo, então trabalhando como apoio. Do ponto de vista da gente publicar, eu acho assim, se você tá com fôlego, cara, publica, é bom, entendeu? Mas criar uma necessidade disso, eu tô achando um pouco complicado, porque eu tô vendo muita gente enlouquecer. Assim, eu acho que a gente tem que se respeitar enquanto ser humano e pesquisador, assim. Precisamos ter, daí fica a minha crítica de novo, precisamos ter tantas publicações ou podemos esperar e fazer uma análise a posteriori desse momento, né? Eu estou muito me questionando e cada dia é um dia, como a gente nunca sabe que dia que a gente vai sair na rua, que dia que a gente volta para a vida normal. Eu sou uma pessoa muito de sala de aula, né? Eu estou muito deslocada, porque eu faço pesquisa, tenho minhas orientações, tudo, mas eu sou de sala de aula, eu não sei onde eu tô, né? Então, assim, às vezes tem gente que fica com esse ímpeto e com esse gás, mas ao mesmo tempo temos que respeitar aqueles que estão extremamente confusos, não na nossa área, mas em todas as áreas. Então, de repente, pode ser bom, mas não deve ser uma obrigação, tá? Eu vejo dessa maneira, tá? O que você acha desses periódicos que são pagos? Podia fazer a pergunta? Ou eu te interrompi, desculpa. Não, pode falar. O que você acha desses periódicos que são pagos e estão liberando os acessos por um período para auxiliar no combate ao coronavírus? Você até comentou um pouco. Né, eu acho que existe. Gente, publicação tem custo e eu não vou. Eu acho que as coisas elas têm preço, mas assim, quem deve pagar por elas que é a grande questão, né? O que eu acho ótimo que eles liberem. Eu acho que até um exercício para eles verem que de repente os artigos deles, e já temos estudos sobre isso, serão muito mais citados. Se eles se importam com os indicadores bibliométricos, por exemplo, eles vão ter uma boa resposta, né? E se fizerem essa análise, e vão fazer. Né? Então eles vão ver que eles vão estar muito mais na boca na discussão das pessoas. Né? A chance deles aumentarem a visibilidade deles é alta, altíssima. Por outro lado, pessoal, eu acho que a gente não deve esquecer que existe um custo, porque senão é pesado. Porque veja, hoje no Brasil, por exemplo, que tem uma história de acesso aberto à informação mais bacana, assim, os periódicos brasileiros em geral são abertos. Né? O pesquisador não precisa pagar o APC, né, aquela taxa de publicação, não precisa pagar para acessar depois, enfim, isso aqui no Brasil, até porque a gente tem o projeto Cielo por detrás disso, uma série de outras iniciativas, mas é isso. Existe aí uma combinação de fatores que propiciou isso, mas ainda assim, a própria publicação fica nas costas do professor pesquisador. Entendeu? É pesado, pessoal. É pesado. Tem muita instituição que não dá conta dos seus periódicos. Lança a ideia, dali um ano o periódico já morreu. Porque não dá conta, o esforço é tamanho, e aí você vai competir com aquele outro. Então, assim, temos que entender que existe um trabalho que precisa ser feito, um trabalho de qualidade. E para isso você precisa contratar pessoas, né? Os voluntários não resistem muito tempo nisso. Então, o que eu acho é que a gente tem que entender como que essas coisas podem ser pagas. Eu acho que não tem que vir da bolsa, tem que vir de uma outra forma de subsídio, uma outra discussão. Tá? A comunicação científica... Calma aí, que eu acho que eu não entendi. A comunicação científica, as publicações acabam sendo diferentes em cada área do conhecimento.
O bibliotecário precisa de uma especialização vinda do currículo? Ai, é uma pergunta... Depende, eu acho que depende do... Eu sempre defendo que o bibliotecário ele pode se adaptar. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, a gente tem acesso à informação. Então, o que eu sugiro é que sim, se a pessoa tiver oportunidade, assim, vou trabalhar com periódicos da área da educação, tenta entender o que é educação, de repente faz aí uma formação, uma especialização na área de educação para entender a dinâmica disso. Mas esse tipo de coisa a gente fazia antes, já lendo os glossários, lendo os dicionários, né, estudando esses materiais. Então, assim, eu acho que toda especialização e estudo é bem-vindo, mas eu não acho ele obrigatório. Eu acho que em determinadas áreas eles vão fazer grande diferença, né? Agora, você também precisa se encontrar, que a pior coisa na vida é a gente se especializar numa área que a gente não gosta. Então, de repente, você vira o AIS da metalurgia e descobre que você odeia metalurgia, só que você estudou, todo mundo vai te procurar para isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a formação é diferente. Você faz uma formação numa área, né, literatura, engenharia e tal, e depois você se torna bibliotecário no Master, né? Então aí também é uma combinação interessante também, mas por outro lado eu acho que eles perdem essa noção do fluxo de informação, como a gente consegue ver ela funcionando em diversas áreas, né? Você perde um pedacinho disso que eu gosto, né? Que eu, na minha formação, foi super bacana. Mas perfis, né, pessoal? Eu acho que eu defendo o bibliotecário de formação que depois estuda um pouquinho e conversa com os especialistas, gente. Tem os especialistas de área que vão sempre poder te ajudar. Como trabalhar a comunicação científica e a comunicação aberta, sendo que a maior parte dos periódicos são pagos? Aí a pessoa falou comunicação aberta, mas talvez fosse ciência aberta, não sei, mas é isso. Eu acho que a gente começa a vislumbrar alguns caminhos agora, justamente com essa pandemia, né, da necessidade da gente ter acesso à informação. Então, assim, precisamos, de novo, entender o que é fazer comunicação científica. Então, quando você escreve um texto no seu computador, você está fazendo o primeiro movimento da comunicação científica, mas você ainda não completou esse movimento. Né? Então, às vezes, fazer esse primeiro movimento, ok. O texto está feito. Mas o trabalho de divulgação, o trabalho de validação desse material, o trabalho de armazenamento, o trabalho de indexação, né? O trabalho que vai fazer o teu texto ser lido pelas pessoas, né? Se seu networking for legal, beleza. Em uma semana um monte de gente já acessou, não digo que leu, tá? Porque hoje em dia a gente confunde muitas coisas, né? O like, o coraçãozinho que a gente ganha, às vezes é só porque a gente é querido num determinado meio. Não significa que a gente foi lido, que é totalmente ao contrário do que o Garfield, lá, o inventor do índice bibliométrico, fator de impacto, queria saber. Ele queria saber quem era lido, né? Então, as coisas se corromperam, como tudo, a gente muda, né? A gente vai adaptando. Então, assim, o que eu vejo é que a gente vai entender que essas coisas têm custos, que precisam ser pagos, mas que não precisa ser mais uma conta do pesquisador, né? Que o pesquisador, coitado, né? Como alguém disse aí, não é o atleta, não é o jogador de futebol, né? Ele não ganha aquela grana toda, e se ele faz uma propagandinha é de bom grado, não é porque ele vai ganhar alguma coisa com aquilo. Então, o pesquisador não pode pagar mais essa conta. Esse momento da pandemia vem para mostrar isso pra gente, que a gente precisa ter acesso, mas a conta existe, ela vai ter que ser paga, né? Coitado dos colegas editores aí, que se formam em editoração, que se propõem a fazer um belo trabalho, que eu não quero acabar com nenhum deles, não. Eu quero, muito pelo contrário, eu quero eles bastante próximo da gente, mas com a continha deles paga por quem... Gente, ciência e tecnologia é um plano de Estado. Tá? Produção, a alta produção e a qualidade da produção está intrinsecamente ligada ao grau de desenvolvimento de um país. Não sou eu que digo isso, não. Tá? É Zeman, Meadows, vários pesquisadores por aí. Então, assim, o país que tem um plano de apoio à pesquisa, que inclui a sua comunicação e a sua divulgação, né, vai pensar em estratégias para arcar com os custos disso. E eu acho que, de novo, a pandemia mostra isso pra gente, a necessidade da gente ter esse acesso. Tá bem?
E você pode comentar um pouco do portal de periódicos da CAPES? Ele sendo uma iniciativa nacional e que faz totalmente a diferença na vida dos pesquisadores? Ah, posso, né? Olha, a gente pode falar muito mal da CAPES, mas a gente pode falar muito bem da CAPES também, tá? Porque as coisas, tudo tem um jogo político por detrás, né, gente? Então a gente também tem que saber dividir um pouco esses momentos. Mas nós alcançamos coisas aqui no nosso país que são extremamente louváveis, tá? E a CAPES tem essa responsabilidade, né, nesse caso, né? O portal de periódico, ele faz uma reunião, te permite fazer uma busca em tanta fonte ao mesmo tempo, que também te permite fazer as buscas por fontes específicas, né? E ele é uma iniciativa que mostra o quanto de informação tem por aí. O que é mais bacana, gente? Quando a gente compara o portal de periódicos, por exemplo, com uma base de dados como a Web of Science, ou com a própria Scopus, que são bases de dados consideradas top, né, por aí, você percebe o quanto de material não está na Web of Science, não está na Scopus, mas está no portal de periódicos da CAPES. Então, temos que usar esse serviço, temos que acessar, temos que conseguir que as universidades todas e todos os institutos de pesquisa tenham acesso às bases assinadas, porque, de novo, nem todos os periódicos e livros, que a base de dados, essa base de periódicos, ela é de periódicos, mas ela também traz outros formatos, aí tem livros, alguns outros tipos de materiais, nem todos abertos, mas que quando você tem essa assinatura, você consegue ter acesso a todos eles, ou seja, e aí é pago pela instituição, eu não tive que pagar nada, e é muito triste, você olha às vezes fora da tua assinatura, você vê $100 para você pedir um artigo, né, para ler, gente, $35 para ler um artigo, para ler, gente, ler, né, daí começa aquela gambiarra toda, né, pede para alguém, quem tá lá, então olha só que legal, e é um termômetro da produção nacional, né, e mundial, porque tem coisa lá de vários lugares. Então, o ideal seria que fosse uma base de dados mais estudada ainda, que a gente fizesse mais trabalhos baseados nesse portal. Acho que todo mundo tem que usar, tem que aprender a usar, e estou sabendo que vai ter curso aí, para quem tem login de acesso à parte paga, que acessa o café, quem já entrou na base tem lá um café lá em cima. Tem que ter um login ali para você ter E detalhe, gente, não é com café que tem tudo aberto, não. Né? Eu tenho um periódico da área que eu pesquiso que, mesmo com o acesso logado, eu não consigo ler os textos na íntegra. Então, assim, eu acho que é uma base exemplar. As perguntas a partir de agora, elas já vêm dos comentários. A primeira é: como ficará a ciência da informação após o Covid-19? Eu acho que vai ficar aquecidíssima, né? Porque quando a gente conseguir voltar a trabalhar normalmente, né, a gente vai ter um monte de coisa para indexar, um monte de coisa para classificar, para organizar. Vocês vão perceber a necessidade de organização da informação loucamente, né? A gestão dos dados de pesquisa vai, assim, ferver. Se já estava aí na boca do povo agora, isso aí vai precisar ser completamente testado de novo, porque a gente vai se preparar para as outras possibilidades. A gente nunca sabe quando outro vírus, outra calamidade pública vai acontecer, né? Agora já aprendemos um pouquinho. Então eu penso que, e eu vejo sempre a nossa área com muito carinho e com muita possibilidade. Isso não é de hoje, né? A ciência da informação é uma área generosíssima, né? Permite que a gente trabalhe com vários assuntos e permite que a gente se insira em várias demandas de informação, né? Talvez a gente perceba que o tal do cientista de dados sozinho não funcione, porque o cientista de dados, que é uma área que eu vejo muito como ciência da informação, por exemplo, ela tem sido muito abraçada pelas áreas de matemática e estatística, e computação também, só que eu vejo uma necessidade de organização dos dados que essas pessoas não têm formação, não digo que são incapazes, mas não têm uma formação nas metodologias que nós temos. Não olham a informação como um fluxo, né? Olham como mais um dado ali. Então a gente tem que ter um trabalho aí, eu acho que é o momento. Porque vejam, pessoal, um grande exemplo, e não só na comunicação científica, foi o tal do CAD único, né, para pagar o apoio financeiro para diversas famílias
tanto do ponto de vista federal como também em diversos municípios. A gente não tem uma base integrada da população, não sabemos quem somos, né? Tá na hora da gente se movimentar, né, gente? Porque nós sabemos fazer catalogação muito bem, né? Nome, sobrenome, telefone, nome do pai, da mãe. A gente consegue colocar tudo isso por um livro, gente? Por que não consegue pôr pra pessoa? Tem que pôr, né? Então, agora é o momento que a gente mostra, olha, sei fazer, posso fazer e fazer bem feito, fazer de uma vez só. Não precisa fazer hoje, refazer amanhã, refazer depois, né? É o momento da gente mostrar, né, as possibilidades da nossa área para os governos, para a população, né? E, enfim, eu acho que a gente vai sair bem na fita se a gente conseguir conduzir bem esse processo. A Débora me passou aqui um comentário que tem um estudo feito que diz que os cientistas de dados gastam mais tempo limpando e melhorando os dados do que fazendo a ciência de dados mesmo. Verdade, todos eles falam, eu vi esse estudo, não sei se é o mesmo estudo, né? Porque dado é confuso, e a gente trabalha com uma coisa chamada metadado, não é isso? Todo mundo conhece. E a gente aprende porque essa que é a sacada, gente. Fazer campo em tabela, qualquer Excel da vida faz. Entendeu? Agora, qual é o nome desse campo? O que vai conter esse campo? De que forma eu vou preencher? Isso é da nossa área. A gente está cansado de publicar norma com isso. Cansado. Entendeu? E aí, esse trabalho já estaria limpinho para o cientista de dados. E é um fato, não é só ele que cansa de limpar dado. A gente também faz um levantamento na Web of Science, fica lá, compatibilizando o nome de autor, nome de revista. Tem o mesmo ISSN e tem que compatibilizar. Né? Então, assim, tem um problema de preenchimento sério ali, problema de normalização. A gente é da área da normalização, né? Então, mais uma vez, temos que aproveitar esse momento. Eu acho que a gente sai daí com pode sair dessa quarentena com propostas, né? Com reflexões, com tempo, tá, gente? Vamos repensar também, não esqueça que somos humanos. A gente tem que se olhar, não se atropelar, né? Mas fazer a área andar, com certeza. Uma outra pergunta dos comentários é: a rádio universitária é uma forma de comunicação científica? Se sim, pode falar a respeito? Sim, Então, a rádio universitária depende, quando a gente pensa assim, a comunicação científica, aquela história que eu falei para vocês, ela é uma comunicação para os pares. A comunicação científica é uma comunicação para os pares. Em geral, uma rádio universitária tende a atender os próprios membros da comunidade universitária, né? Então, ela seria um canal informal de comunicação científica. Se ela faz um trabalho de tradução daquela linguagem científica para atingir a sociedade como um todo, e passa a ser uma rádio da sociedade, de formação universitária, né? Do âmbito universitário, mas que tenta atingir diversos tipos de população, aí ela passa a barreira da comunicação científica e vira uma rádio de comunicação e de divulgação científica também, né, que é a grande diferença. Então vejam, pessoal, comunicação científica é nós falando entre nós, tá? E algumas coisas falando informalmente, outras com a banca ou com uma revisão por pares. Então, informal, canal formal. Essa é a grande diferença, tem outros aspectos. A partir do momento que eu estou falando com outras pessoas que não são daquele mundinho, eu estou saindo dessa barreira, estou saindo do campo dos cientistas, né, no campo científico, mas saindo dos cientistas, estou atingindo outras camadas da sociedade, aí eu estou falando de divulgação. Então a rádio pode ser uma comunicação científica, ou pode ser uma rádio de divulgação científica, ou pode ser das duas propostas. Micheli, a gente ainda tem cerca de 4 minutos nessa live, porque o tempo do Instagram é de 60 minutos certinho. Aí ainda temos 3 perguntas. Vamos lá, vamos ter. Como as redes sociais podem contribuir para a divulgação da ciência aberta? Muito, né? Eu acho que a gente tem que entender que rede social não é todo mundo. Parece que tá todo mundo lá, mas não tá, tá? A gente tem que entender que ela é mais uma forma que ela pode agregar e ajudar. Então podemos usar sim, mas não vamos esquecer das pessoas que são analógicas, que sempre existirão. Se a gente realmente quer divulgação,
temos que atuar em diversos canais, nas redes sociais e fora delas também. Eu tenho uma relação de amor e ódio com os periódicos da ciência da informação. A organização das publicações da nossa área são de um louvor, mas as temáticas são muito parecidas. O porquê disso ocorrer? Precisamos fazer uma pesquisa, né? Eu acho que isso merece um trabalho, né? Eu não tenho resposta, não. Mas eu acho que ela começa a ler outras de outros países, faz uma comparadinha, tá? Para ver se é isso mesmo. Ou vamos encarar um estudinho aí, vamos fazer uma investigação. E como a Lei de Direitos Autorais brasileira trabalha com a informação científica? Quais as modificações precisam ser feitas para melhorá-la? É um campo que eu ainda preciso estudar mais, tá? A questão dos direitos autorais. Em geral, quando você publica, você cede os seus direitos para o seu editor, né? Então, a gente só realmente vive do renome, tá, gente? Porque do direito mesmo, na real, como autor, isso não existe. Eu acho que é um campo que a gente precisa se apropriar. Mas isso, agora, tirando um pouquinho dessa ironia, é uma questão para a gente se apropriar, sim. Mas eu não consigo te dar muitas informações, porque eu também ainda não me apropriei como eu gostaria dessa temática. Micheli, nos nossos 2 últimos minutos, você tem algum comentário final para fazer? Alguma mensagem que você queira deixar? Eu acho que a gente tem que olhar com carinho para as nossas iniciativas nacionais, tá? Temos que olhar com carinho para as teorias que nós temos aqui no Brasil, como eu falei de repositórios, as próprias de pré-print, não embarcar na onda e de que é tudo maravilhoso, porque tudo dá trabalho, né? Tomar cuidado para quem for bibliotecário, para não ser o grande bibliotecário, deixa um pouco mais solto esse processo. Bibliotecário na base de dados bibliográfica, tá? Nos repositórios ser um pouco mais relevar algumas coisas, né? E apoiar qualquer iniciativa de demonstração da ciência, de evento, de publicação, porque a gente precisa desse esforço e não achar que o que está lá fora é melhor do que está aqui, gente. Você começa a ver as pesquisas lá de fora, você percebe que tem coisas bacanas, mas que a gente também tem coisa muito bacana, tá? Acho que é isso. E agradecer demais. A você. Eu que te agradeço muitíssimo. Todo mundo está aqui falando que foi muito bom, que foi maravilhoso. Vários corações subiram aí. Eu não sei se você viu. Tô vendo aqui. E te agradeço então mais uma vez. Eu vou encerrar essa live para a gente não perder o conteúdo. Amanhã, gente, a gente vai ter um bate-papo com a Priscila Sena, lá da Federal de Santa Catarina. Vai ser bem legal. E, Micheli, mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã, gente. Até. Tchau, tchau. Um beijão.